Olá, você já deve ter ouvido falar a respeito de condomínio rural e do consórcio simplificado de produtores rurais. Diferente do que muita gente pensa, essas duas figuras, né, elas são totalmente diferentes em sua formação e na sua aplicação. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças entre um condomínio rural e o consórcio simplificado de produtores rurais, no qual você vai encontrar também algumas legislações, alguns temas, o consórcio simplificado de empregadores rurais. Estamos falando, portanto, da mesma figura, prevista lá na Lei 8.212 de 91, no artigo 25A, que é o consórcio simplificado de produtores rurais. Então vamos às diferenças básicas, sem entrar aí nas questões tributárias de forma aprofundada, dessas duas figuras. O consórcio simplificado de produtores rurais, como eu disse, também conhecido como consórcio simplificado de empregadores rurais, o intuito dele é a união de produtores rurais, pessoas físicas, portanto não pode ser feito entre pessoa física jurídica ou jurídica jurídica, somente entre pessoas físicas, para a contratação de pessoas, colaboradores, empregados, que possam prestar serviços naquelas localidades e naqueles imóveis rurais desses produtores rurais que fazem parte do consórcio simplificado de produtores rurais. Para simplificar, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que o Elielton é um produtor rural e nós temos o João Pedro, que é um outro produtor rural, tá? Não é meu parente, não tem nada a ver comigo, mas ele também é um produtor rural. E tanto o Elielton quanto o João Pedro exploram a bovinocultura. E nós precisamos contratar veterinários para o nosso trabalho, do dia a dia ali, em relação à nossa bovinocultura. Contratar separadamente, eu contratar um e o João Pedro contratar outro veterinário, isso pode sair muito caro. Então esses produtores rurais se reúnem em consórcio, constituem o consórcio simplificado de produtores rurais, e essa constituição é um contrato que deve ser registrado no cartório de títulos e documentos. Nesse momento, determina-se quem é o produtor rural líder, aquele que vai ser responsável pela contratação, administração e até mesmo a demissão desse colaborador ou desses colaboradores. E a partir desse momento, esse colaborador que nós contratarmos após a constituição do consórcio simplificado de produtores rurais, ele passa a ser um colaborador, um empregado do consórcio. Não é somente do Elielton, nem também somente do João Pedro. Apesar de que esse colaborador estará no e-social do Elielton, que vai ter que criar um CAIPF específico só para alocar dentro do e-social aquele colaborador ou aqueles colaboradores que eu venha contratar para a execução de tarefas dentro desse consórcio simplificado de produtores rurais. Então, o intuito do consórcio simplificado de produtores rurais é para contratar trabalhadores. Lembrando de um outro detalhe também, o consórcio simplificado de produtores rurais, obrigatoriamente, pelo menos nesse momento, início do mês de maio de 2022, ele é obrigado a ter inscrição no CNPJ, independente do local, da unidade da federação onde você esteja formando esse consórcio simplificado de produtores rurais. Essa previsão legal está na Instrução Normativa 1863 de 2018, no artigo 4º. Lá você vai encontrar o consórcio simplificado de produtores rurais, tendo que ter a sua inscrição no CNPJ. Lembrando de um detalhe, apesar de ter CNPJ, toda a tributação, imposto de renda, a parte previdenciária, é feita na figura das pessoas físicas que compõem esse consórcio simplificado dos produtores rurais. Nesse caso, aqueles que nós contratarmos serão colocados no e-social do Elielton, que, em virtude desse contrato para com o João Pedro, os dois são responsáveis, e o João Pedro é solidário com toda a minha parte previdenciária, tributária como um todo, em relação à contratação desse trabalhador. Então, essa característica do consórcio simplificado de produtores rurais. A tributação vai ser feita toda na pessoa física, no caso do Elielton, e óbvio, a parte que cabe ao João Pedro, ele vai me pagar porque isso tem um acordo entre as partes. Esse é basicamente o consórcio simplificado de produtores rurais, não entrando aqui em outros méritos. Lembre que tem que ser somente entre pessoas físicas de produtores rurais, pessoas físicas. E a outra figura é o condomínio rural. Já o condomínio rural, ele pressupõe, tem a finalidade ou a característica de ser uma copropriedade, falando aí do condomínio rural.
Então, esse condomínio rural ele pode ser exercido entre pessoas físicas, entre pessoa física e pessoa jurídica, ou entre pessoas jurídicas, não tem problema nenhum. O que não pode é o consórcio simplificado de produtores rurais ter pessoa jurídica, porque não há previsão para isso. A legislação determina que no caso do consórcio simplificado de produtores rurais é entre pessoas físicas. Já o condomínio não, eu posso fazer. O caso mais comum e mais conhecido entre pessoas que trabalham ou que constituem um condomínio rural são irmãos que recebem um imóvel rural e cada um tem lá a sua parte nos quinhões para exploração desses imóveis rurais em virtude de uma herança, né? Depois de feita essa partilha. E para explorar em conjunto, eles formam ali um condomínio rural, ou seja, todos são donos daquela propriedade rural. E a partir daí eles começam a explorar. Nesse momento, maio de 2022, o condomínio rural ele não tem obrigatoriedade de ter registro no CNPJ. Eu não estou tratando aqui das questões específicas de cada unidade de federação, estou falando a nível federal. Porque no estado de São Paulo existe uma portaria CAT, em virtude de nota fiscal eletrônica, tem que ter um CNPJ, então não vou entrar nessas questões das unidades de federação. Mas para a Receita Federal, um condomínio rural precisa ter CNPJ? Não. A Instrução Normativa 1863, lá no seu artigo 4º, que trata dessa obrigatoriedade dos contribuintes, quem deve ter CNPJ, não lista entre as pessoas o condomínio rural. Esse condomínio, a tributação é na pessoa física dos condôminos, olha o detalhe, cada condômino tem que ter o seu CAIPF, isso é obrigatório, e eles fazem a apuração do imposto de renda separadamente, ou seja, cada um vai fazer a sua apuração de acordo com os percentuais que são determinados na formação desse condomínio rural. Existe uma decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, que determina que quando o condomínio rural ele tenha atos de comércio, ele precisa ter registro na junta comercial. E em treinamentos que eu fiz, conversando com alguns alunos, alguns me disseram, Elielton, a junta comercial aqui do meu estado, da minha unidade da federação, diz que não tem como registrar, como foi o caso de um aluno lá de Goiás. Outros já me disseram, não, aqui faz tranquilamente, não tem problema. Para esses que a junta comercial venha a dizer que não tem como registrar um condomínio rural, eu te aconselho que você tente dar entrada na documentação, a junta comercial vai indeferir seu pedido, guarda aquele indeferimento e você registra no cartório de títulos e documentos para demonstrar para a Receita Federal a lisura do processo. Isso é fundamental para que, caso a Receita Federal venha solicitar a comprovação dessa composição desse condomínio rural, você tenha a documentação registrada em cartório dizendo, olha, é dessa forma aqui, esses são os componentes, esses são os percentuais, as receitas e despesas a título de apuração para imposto de renda vão ser rateadas entre esses condôminos, né, dentro das suas proporções e dos seus percentuais de participação, essa é a regra, e é dessa forma que você vai fazendo a composição do condomínio rural. Então veja que condomínio rural e consórcio simplificado de produtores rurais são figuras jurídicas completamente diferentes, não se misturam, né? Então, essa é a diferença básica entre um consórcio simplificado de produtores rurais e um condomínio rural de produtores rurais. Claro, não entrando aí mais profundamente nos detalhes, porque isso demandaria um tempo maior, tá ok? Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, seu Instagram, enfim. Visite nossa página, estou colocando aqui nossa página, nós lançamos agora o site oficial da nossa empresa, que é a Digital Consult. Visite lá nossa página, sempre nós estaremos colocando novidades lá. Participe das nossas aulas. Hoje, no dia do lançamento desse vídeo, 5 de maio, nós teremos uma aula inaugural da nossa consultoria tributária especializada em temas do produtor rural pessoa física. Esse vídeo vai ficar disponível tanto no meu Instagram, quanto no meu YouTube, quanto lá na minha página, liberado para que você possa assistir. E o tema hoje é a repercussão do julgamento do STF na ação direta de inconstitucionalidade de número 2446 e os impactos para o produtor rural. É muito importante que você assista essa aula, ela vai ficar aberta para que você possa assistir, ouvir, entender o impacto disso e o que pode acontecer daqui para frente, já que esse julgamento do STF foi feito agora finalizou agora dia 8/4/2022, tá ok? Um abraço do professor Elielton e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!